Que é o que está sendo chamado aí da mega operação contra o terceiro comando puro. Foram mais de 50 alvos, teve BOPE, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. Miqueias, começa aí porque é uma notícia que a gente tem muito para falar e tem algumas camadas. Então talvez a gente gire aqui a mesa mais de uma vez. Mas o que aconteceu, Miqueias? Dá um panorama aí pra gente. Eric, eu queria dar um panorama assim mostrando algo novo, mas infelizmente é mais uma daquelas operações que a polícia vai lá, cumpre o seu papel com bons resultados, buscando ali coibir quadrilhas que já são conhecidas de longa data no roubo de cargas, no roubo de veículos, além, óbvio, né, do tráfico de drogas e todos os outros crimes conexos que se escondem ali por trás das barricadas dentro da favela, que a gente sabe, uma operação recente, inclusive dentro do Complexo da Maré, encontrou aí uma casa de mineração de Bitcoin ligada ao Comando Vermelho. Essa operação específica foi contra o terceiro comando puro, né, conduzida ali principalmente pela Polícia Civil, mas é mais uma operação onde a polícia entrou lá, teve uma grande resistência, vias foram incendiadas, toda aquela confusão, 56 alvos sendo buscados e os números estão sendo atualizados. A gente já voltou a ver as críticas agora da mídia e da imprensa, falando que não tem necessidade, que a operação botou em risco os moradores, aquela coisa toda. Mas o fato é que a polícia está tentando desbaratinar aí uma quadrilha de roubo de cargas que vem causando prejuízo gigantesco ao Rio de Janeiro. O cenário tem se agravado, os números estão aumentando e novamente nós estamos nos vendo aí diante do mesmo risco que a gente correu ali no final de 2018 de um desabastecimento no Rio de Janeiro, onde empresas de transportes de cargas estavam se recusando a enviar cargas que passassem pelas estradas e rodovias do Rio de Janeiro, dado ao alto índice de roubos. Seguradoras também se recusando a fazer seguros de determinadas marcas de veículos ou também de veículos em determinadas regiões da cidade. E aí, diante de tudo isso, a Polícia Civil realizou hoje uma mega operação para tentar aí prender 56 alvos dentro do Complexo da Maré, principalmente alvos ligados ao terceiro comando puro. E um vídeo que está circulando, não sei se a gente chegou a conseguir trazer esse vídeo para a matéria, mostra uma cena um tanto quanto inusitada, mas que vale a pena a gente refletir sobre isso, que durante a operação, um dos blindados da Polícia Civil, dada a dificuldade ali de deslocamento dentro da comunidade, um blindado arrancou o para-choque de uma viatura da Polícia Civil durante a manobra ali, enquanto ele tentava entrar e sair da comunidade. E aí a gente aguarda aí os resultados para ver aí se vamos poder comemorar, se a imprensa, né, as ONGs, as instituições vão estar batendo, e mas quase que mais do mesmo. Vamos lá, Cop Túlio, volto para você. Eu acho que o saldo positivo dessa operação, o melhor de tudo, é que nenhum policial foi ferido nem foi morto. Em relação ao para-choque da viatura, Miqueias, isso aí é merreca pro Estado, aquilo é de plástico, aquilo é uma porcaria, 2 parafusos, coloca o novo, acabou. É muito difícil pilotar aquele blindado, inclusive os policiais que pilotam blindado não ganham nada mais por isso não, tá? Eles pilotam por vocação, por vontade de querer ajudar, porque é muito difícil pilotar o blindado, a visibilidade é horrível, o veículo é velho, o veículo é lento, é uma dificuldade só. O Batata já operou em blindado aí pra cacete, sabe que eu tô falando a verdade. Então o policial que tá ali é duplamente qualificado, ele é policial e é piloto de blindado. Cop Túlio, deixa eu aproveitar essa pausa. Mano, tem um vídeo aí, né? Bota esse vídeo aí só pra gente... Eu nem sei exatamente qual é o vídeo, mas vamos descobrir aí, mas tem a ver com a notícia. A gente tá vendo até uma barricada aqui no início da Vila do João, né? Bem na entrada. Você pode falar das barricadas do trabalho, como isso prejudica também a ação, a entrada da polícia, né? Sim, aquela barricada, como vocês podem ver, ela foi incendiada nas primeiras horas da manhã, né? Para evitar o avanço aqui dos veículos blindados e das nossas equipes. A prática comum aqui nas entradas aqui dessa parte da Maré, dominada pelo terceiro comando, Avenida Canal 2, Avenida Canal 1, do outro lado. Eles usam isso para criar um obstáculo, uma dificuldade, para atrasar o avanço das equipes nos objetivos, né? Hoje nós transpomos esses obstáculos, nenhum policial ferido, nenhum morador ferido.
mas é comum, né? Isso é uma constante aqui em qualquer comunidade, né? A gente tem esses anteparos, né, para retardar o nosso avanço. É, isso aí. Agora pode voltar aí, Captura. Meus parabéns aí ao jovem delegado. Fico feliz em saber que a Polícia Civil tem aí no comando das operações uma pessoa bem qualificada aí, bem apessoada como esse delegado. E meus parabéns aí, porque, gente, não é fácil acordar 3 da manhã e ir pra guerra na favela sem saber o que vai acontecer, né? Geralmente como diz o Batata, é balaria em cima da gente. Parabéns à Polícia Civil que desmantelou esses vários focos de crime aí. Mas o que me chamou mais atenção, Eric, foi o tal da... Como é que chama? Mina de Bitcoin? Como é que é? Sim, é... Mineradora de Bitcoin. De criptomoedas. Eu, sinceramente, aqui, como eu sou praticamente um pré-idoso, eu não faço a menor ideia do que seja isso. E fiquei surpreso por os senhores verem como é que o crime, há muito tempo, deixou de ser aquele cadiquê, aquele cidadãos, nós vem descostas, o crime justamente agora tem pessoas altamente qualificadas, pessoas estudadas, pessoas com conhecimento tecnológico vasto. Eu nem sei o que é isso de Bitcoin, não sei mesmo, e acredito que a maioria, os 50 plus, os 50 a mais que nem eu, Eric, também não tem muito conhecimento disso não. Mas foi bom é bom você pontuar isso mesmo, Cop, porque tem uma coisa muito importante sobre essa questão da mineração que muita gente não sabe. Por que isso está sendo feito lá dentro? Só para você entender, Túlio. É uma área com dezenas de servidores. Aqueles servidores que vão do teto ao chão, assim, várias placas de servidores. E isso, irmão, consome um nível de energia absurdo. Mas, como é que você paga conta nessas comunidades? Ninguém paga, porque paga. É tudo gato. Então, o que acontece quando você tem isso? Você tem um alto índice, né, de consumo de energia, né, que chega, inclusive, a corresponder por uma parte substancial de toda a energia que está sendo consumida na comunidade, só que ninguém pode ir lá cobrar. Aqui no Rio de Janeiro, a Light não pode ir lá cobrar. O que acontece? Onde está tendo prejuízo, você aumenta a conta de luz de quem é honesto e está pagando. E eu não tô nem aqui botando na conta do morador de comunidade, quando faz gato, porque às vezes nem tem como ele seguir fora dessa caixinha. Por quê? Porque se ele começa a fazer isso, e todo mundo começasse a fazer isso, obviamente fica difícil, por exemplo, para camaradas como esse, né? Porque é o tráfico que está fazendo isso, para conseguir burlar o sistema. Então não é a primeira vez que o terceiro comando é pego com essa questão de cripto, e é uma fonte de renda para eles, porque não só você está gastando muito pouco com a energia. Por que as pessoas não fazem isso em casa? Por que eu não posso comprar um servidor? Por que eu não posso comprar não, né? Mas por que não vale a pena eu comprar um servidor e colocar na minha casa para minerar cripto? Porque a energia que vai consumir para isso é quase o mesmo valor que eu ganharia de cripto que seria gerado. Só que se eu não pago energia nenhuma, tudo que eu gerar com aquilo é dinheiro. E não é pouco dinheiro, Túlio. Mas então, assim, é importante frisar isso. Eles ganham dinheiro absurdo porque eles usam a energia da cidade e não pagam por ela, né? Não, e muito importante, Eric, essa história de mineradora de criptomoedas, isso derruba, isso finaliza, isso enterra, isso é uma pá de cal em cima dessa narrativa de defensores de vagabundo que dizem que nas favelas, nas comunidades, só entra pro crime aqueles que não têm oportunidade na vida. Pô, pelo amor de Deus, pro cara montar mineradora de criptomoeda, o cara tem que ser um gênio, meu irmão. Eu mal e porcamente consigo usar meu celular. Então, pelo amor de Deus, essa narrativa de que o cara que está traficando, que está roubando, é um coitadinho porque ele vem de uma minoria racial, uma minoria social, uma minoria educacional, seja lá o que for a caosada que esse povo usa, caiu por terra. Como é que uma quadrilha de traficantes, né, supostamente traficantes, monta uma mineradora? Olha o nível que esses caras chegaram, minha gente. A próxima vez que você ouvir alguém aí na televisão falando a polícia mata inocentes. Inocentes que faz mineradora de criptomoeda, pelo amor de Deus. E a estufa que foi criada para plantar cannabis sativa dentro lá da comunidade. Aquela estufa ali tem que ser agrônomo para fazer aquilo. Ou, no mínimo, uma pessoa muito interessada nas técnicas de agricultura para poder fazer uma estufa eficiente. Pelo amor de Deus, a narrativa de que quem entrou pro crime é porque é coitadinho, sofrido, minoria,
acabou. Esse tipo de fato que nós repercutimos aqui quase que diariamente enterra de uma vez por toda essa falsa narrativa, Eric. É isso. E também pegaram até depósito de carga roubada. Rapaz, assim, foi muita coisa. Foi muita coisa. A pergunta que fica é, daqui a 3 meses, essas coisas... Ai, que 3 meses? Eu tô... Porra, tô sendo bonzinho, né? Eu ia dizer o seguinte, será que daqui a 3 meses essas coisas todas já estão realocadas? Porra, se for 3 meses é muito, né? Batata. E tome porrada na população do Rio de Janeiro. Tome porrada. Porque quem mora na comunidade e quem está fora da comunidade, todos sofrem com o tráfico de entorpecentes. Não é só quem está morando lá dentro. Ah, o cara não mora na favela, não sofre. 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 Olha o que está acontecendo. Você acha que com o fato da quantidade de roubos de veículos constante, eu já noticiei isso por diversas vezes. O tráfico rouba demais aqui. Os caminhões, eles deixam de querer vir para o estado do Rio de Janeiro. A maior parcela da carga do Rio de Janeiro, ela é realizada por freteiros. Esses caras não fazem os fretes mais, não querem fazer o frete mais. E os que se arriscam a fazer, cobram valores exorbitantes. Outra coisa pior. As seguradoras que asseguram as cargas não querem mais assegurar a mercadoria. E as que asseguram a mercadoria, elas exigem um valor altíssimo pelo risco. Estão erradas? Não, estão corretas. Estão trabalhando de acordo com o risco. É óbvio. Por sua vez, o empresário que está manipulando isso tudo, ele vai pagar ou um valor muito maior pelo seguradora, ou simplesmente ele não paga, passa a transportar por conta e risco. O que ocorre? Ele tem que jogar o valor dos custos dele em cima da mercadoria. E quando ele perde uma carga que ele não consegue repor, pagar, ele quebra. Ele quebra. Ou ele diminui o lucro de uma maneira escrota. E por essa razão, ele não consegue investir mais na empresa, ele não consegue aumentar o quadro de funcionários. E o valor da mercadoria na prateleira aumenta em virtude da gente ter uma porrada de traficante. Vamos de novo? Nossa mercadoria aumenta porque o traficante está roubando lá na pista. Quando você entra no Carrefour, lá no Zona Sul, assim que você não sente o tráfico, tu fala assim, nossa, ó, toma, vai pagar mais caro, porque a sua mercadoria vai custar mais caro. E o que é interessante, gente, o Comando Vermelho tinha essa prática há muitos anos, já reconhecida, existia uma equipe muito bem organizada que se alojava na Nova Holanda. E a polícia deu muita porrada. O complexo da Penha também fazia muitos roubos de mercadoria, de caminhões. E não é que eles pararam, não. O que chamou a atenção é que o 3º Comando, principalmente da Maré, porque o da Pedreira sempre roubou e roubava muito e tinha um feirão lá na Pedreira. Mas na Maré, eles não tinham o hábito de estar botando caminhão ali para dentro, não. Até porque é muito fácil. Porque as artérias do Rio de Janeiro passam encostado na Maré. Você pode tentar passar em qualquer lugar, menos na Maré. O cara que vem de São Paulo, que é o grande polo industrial, que manda mercadoria para o Rio, ele passa em frente à Maré. Não tem como não passar. É como 1 em 1 são 2.
Não há possibilidade de não passar. E aí eles são assaltados. E às vezes os assaltos que são idiotas. Às vezes o motoqueiro passa assim e diz assim, ó, me acompanha. Gente, eu já ouvi isso mais de 10 vezes. Minha família trabalha toda com motorista de caminhão, são ajudantes de caminhão. Eu trabalhei muito também tempo com transportadora. Eles vêm de motinha, me acompanha aí. Eles só usam presta atenção, tá, gente? O poder do tráfico, a violência do tráfico, eles usam psicologicamente e roubam sem nada. Eu já peguei o cara fazendo isso e você pega ele sem nada. Sem nada. A vítima não quer ir contigo porque não chegou a efetuar o roubo. A vítima não quer ir contigo. Você leva ele na delegacia sem nada, ele nem preso fica. É uma praga. É uma praga que você, como policial, tu vê as motinhas pra lá e pra cá. Você sabe que são eles que efetuam os roubos, que eles encostam o caminhão. Meu irmão, me acompanhem! Me acompanha, vem me acompanhando. E o motorista de caminhão não sabe se ele tá armado ou não, ele vai atrás. Numa dessa, a polícia, pegou o cara de moto. Não dá nada. Não dá nada. Porque não liga esse capeta à facção. Porque o certo não era nem fazer nada disso. Sabia que ele era da facção. Sabia que ele estava oprimindo a morador. Bala no rabo deles. Tinha que ter bala no rabo deles. Gente, não tem solução. Eu vou gritar isso aos 4 cantos do mundo. Eu vivo isso há 25 anos. Eles só crescem, só crescem, só crescem. O TCP não fazia roubo de carga, agora já faz. Pronto, pronto, pronto. E para aqueles que acham que a gente só reclama que o CV ou o PCC é terrorista do terceiro comando, não, e a milícia não, aqui, pra gente aqui embaixo, é tudo a mesma merda. É tudo demônios, demônios, fogo neles até a morte. Agora, enquanto tiver uma porrada de gente, eu não sei o motivo da defesa, eu não sei o motivo de instituições, eu não sei o motivo porque dentro da Maré tem mais de 60, 70, 80, 100 ONGs, é um número assim, tá exorbitante já. Eu vou fazer esse levantamento, depois eu passo para vocês. Mas deve ter umas 300 ONGs, ONG de tudo, ONG da orelha, ONG do cabelo, ONG da pele, ONG do sei o quê, que não briga pela população que está sofrendo todos esses tipos de extorsões, todo esse tipo de agressão, essa violência, eles não brigam. Aí não. Desculpa, Batata. Às vezes é até o contrário. A ONG tá lá para atacar o trabalho da polícia, para fazer escândalo, escarcéu e tudo que a gente vê por aí. Às vezes não é nem que ela não tá fazendo nada, ela tá atrapalhando, que é pior do que não fazer nada. Agora uma coisa séria. Por que o tráfico impede tudo aquilo que não vá a favor dele, tá? Tudo que é contra o tráfico não entra na comunidade. Não vai lá. Não tem lei lá. Eles não têm lei, a lei deles. Então, se você não compactua com eles, não vale nada. Por isso que eu digo, o dia que um projeto social daquele lá dizer assim, ó, alô crianças, nós estamos ajudando vocês. Eu quero vocês fazendo esporte, quero fazer tudo. Mas eu vou fazer outro pedido. Não vão pro tráfico. Eles tiram o projeto lá de dentro. Eles tiram a ONG lá de dentro. Eles tiram. O dia que o presidente da associação dizer assim, ó, eu quero brigar pelo meu povo, que ela é minha função, ele tá morto. Como foi morto no Jacaré, como foi morto lá na Rocinha, como uma porrada foi morto. E ninguém fala essa porra. Fica dando credibilidade a esses caras, falar em plenário e o diabo. Essa porra aí. Por isso que a gente tá nessa merda. É isso. Miqueias e Coptúrio pediram a palavra. Coptúrio, vou passar para você antes.
Não, só um dado curioso aqui da vida cotidiana de todos nós. A minha esposa está pensando em trocar de carro e nós cogitamos comprar um carro elétrico. Por que eu estou falando isso, Eric? Você mencionou agora há poucos minutos que o consumo de uma mineradora de criptomoeda e o consumo até de uma estufa para o cultivo de cannabis sativa é absurdo, é uma coisa absurda. E o que está acontecendo agora no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro? O roubo de carro, não é furto não, tá? O roubo de carros elétricos subiu quase 200% no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nas comunidades a energia elétrica é liberada nos gatos. Então o que o vagabundo faz agora? O carro elétrico é mais rápido, é mais tecnológico, é mais bonito, tira onda com as novinhas. Ele manda roubar 3, 4, deixa sempre 2 na carga e vai usando um. Olha que ponto nós chegamos no Rio de Janeiro. Carro elétrico pro carioca virou um risco de vida, porque agora é o carro preferido dos vagabundos. Olha que ponto nós chegamos. Olha como a política de segurança pública falha de um governo afeta diretamente a sua vida. Você está querendo contribuir com o meio ambiente, com o aquecimento global, com o escambau? Você não pode, porque você está correndo o risco de vida de estar dentro de um carro elétrico e um vagabundo, um gerente do tráfico, um dono de favela, querer o teu carro. E ele não tem um, não. Ele tem 4, 5, 3, 4 carregando. Nós já repercutimos isso aqui há alguns meses e a situação está de uma maneira, o seguro de carro elétrico deu uma explodida tão grande que está ficando inviável. Então, apenas esse comentário aqui a respeito de energia elétrica, a respeito de veículos e a respeito da vida cotidiana de nós cariocas. É isso, Cop. O chat tá aqui comentando, né, que você tá falando de carro elétrico, veio com blusa de patinho azul, né? Não sei se pode ser uma coincidência. Mas, Eric, olha só, Eric. Ninguém precisa de dinheiro para comprar carro elétrico. A pessoa precisa de crédito, né? Tem carro aí barato. E em relação à minha camisa de patinho surfista, morram de inveja, não posso fazer nada. É linda. Não, é isso. Eu acho até, inclusive, respondo por você no chat aqui. E o carro elétrico é pra minha esposa, não é pra mim não, tá? O homem que sai com a camisa dessa de casa tá com a masculinidade em dia. Porque, meu irmão, vamos lá, para não perder o foco, Miquéias, com você. Ô Eric, o que vale a pena a gente destacar também nessa operação, para não perder aí a oportunidade, é o que a gente sempre diz. Por trás das barricadas dos traficantes, todos os outros tipos de crimes se escondem. E um dos pontos dessa operação, que eu deixei de destacar no início, é que ela visava também atacar uma rede de exploração sexual infantil, onde imagens de todo tipo de abuso com crianças de 12 anos, 13 anos, mas até mesmo de bebês estavam circulando. Esses abusos aconteciam dentro da comunidade e eram jogados na internet. Aí alguns vão falar, não, mas o traficante não permite isso. O traficante se descobre e ia dar uma surra no cara. Tá? Ok, talvez, bem talvez, até seja verdade. Mas o fato é que esse tipo de criminoso se aproveita das barricadas dos traficantes, se aproveita dos fuzis dos traficantes para encontrar um lugar seguro para se esconder da polícia. Por quê? Esse tipo de cara é um covarde, que abusa de criança, que viola criança, é um covarde e que merece a maior punição possível na legislação brasileira. Ou na legislação de qualquer lugar, porque às vezes a legislação brasileira parece branda demais. E aí, sabendo que, por ser covarde, não teria condições de enfrentar a polícia, ele utiliza as armas dos traficantes, as barricadas dos traficantes, como o seu escudo para esse tipo de barbárie. Essa operação também visava desbaratinar uma quadrilha que cometia esse tipo de crime, e a gente está aguardando aí para ver se, dentre os 25 presos até agora da operação, algum deles é um dos caras ligados aí a essa rede de exploração sexual infantil que divulgava esses absurdos com crianças de 12 e 13 anos e até mesmo bebês na internet. A gente sempre se pergunta, né, Miquel, o que dá origem a essas operações, porque, vamos lá, a gente já comentou, pegaram de tudo aí nessa questão, o nome, inclusive, até a mídia deu, né?
da questão de mega operação, apesar de que quando a gente lembra de mega operação, a gente pensa em centenas de mortos, né? Não foi o caso. Mas assim, foram muitos alvos e acharam de tudo. Agora, Batata, vai chegar amanhã, vai chegar depois, vai continuar tendo operação para prender o resto? Eram 56, prenderam 25. Sabe o que é que tem que acontecer? Tem que ter um gráfico, um site na internet. Quando a gente tiver nosso site, né, Mano Walter, aqui do Fala Glauber News, a gente tem que botar assim, ó, beleza, teve operação e pegaram 25. Aí vai ter um nome e vai ter um gráfico. Quanto tempo demora para esses camaradas serem soltos? Numa audiência de custódia, pelo Ministério Público. Aí bota um gráfico. Quanto tempo, hein? Dá pra fazer... Não, isso não dá pra fazer não, mas se não fosse o Brasil, dava pra botar até um sistema de aposta ali, né? Os legítimos. Não, porque tem aquele sistema americano que é famoso em fazer aposta com relação à política. É o Polymarket. Eu acho que ele não existe no Brasil. Provavelmente deve dar pra você acessar, mas eu acho que não tem um Polymarket no Brasil, que o pessoal aposta em eleição, pô. Aí você bota, ó, eu acho que o fulano de tal vai ganhar por quanto? Por tanto. Aí você bota um dinheirinho ali e se ganhar por tanto, você leva. É igual apostar em resultado de jogo de futebol, só que nesse caso é mais imune à fraude do que o próprio futebol, né? Porque estamos falando aí de grandes resultados. Mas, enfim, vai adiantar? Eu gostaria que sim. Mas primeiro, tinha que voltar para pegar o resto. Se tem 56 mandados, 56 alvos, tem que prender. Só pode parar quando prender os 56. E também não adianta prender 56 e soltar 48 em um mês, né, Batata? É que a operação na comunidade, ô Eric, para quem não conhece, é porque as comunidades são um verdadeiro shopping pro policial. Parece até a mulher com o teu cartão de crédito quando ela entra, mas você só tem 2 bolsas, tá? Que são as caçapas. Aí você entra, no começo da primeira fileira tu vê uma calça linda, aí tu vapo. Aí ela vê outra blusa, pau, ela enche a bolsa e não consegue chegar ao final do shopping, entendeu? Por quê? Porque todo crime que ocorre no Rio, ele vai parar dentro da favela. Eu não sei porque eles não ouvem a gente falar o tempo todo. É lá que eles se escondem. Quando você, Miquel, falou da lei antifacção e eu disse que essa merda não ia ter aplicabilidade, tá aí. Por que que esses caras que estavam lá dentro do território do tráfico, sob o poder da arma do tráfico, e eles têm que pagar um dinheirinho para estar cometendo crime lá dentro do tráfico? Você sabe disso. Até mesmo roubo de mercadorias, é tudo na putaria. Por que que não enfia esses caras todos na lei antifacção? Por que não? Eles ficariam lá agarrados, Miqueias, e empurrar geral no 20 a 40. Por que que não empurra? Porque a política de encarceramento sem cárcere, ela não funciona. E outra coisa, tem mais um artigo que não botaram nessa merda. Todo crime cometido dentro de uma área delimitada por facção criminosa, embora não seja exercido pela facção, ele está sob o poder da facção, sob o domínio da facção. Se não houver esse entendimento, vai ser a maior palhaçada do mundo. Você vai pegar lá dentro um 57, você vai pegar lá dentro como é que é um 71, que é o cara que mexe com cartão, esse animal que estava aí mandando fotografias de criança, aquela coisa toda, para material pornográfico e tudo mais, ele está lá dentro da favela por quê? Porque lá dentro da favela ele tem a proteção. Porra, ele só vem me pegar aqui se tiver operação, porra. E é isso aí. Isso tudo tem que entrar na conta da facção. Isso tudo tem que ser embolado num caixote só, enterrado. Mas nunca vai haver, Eric, esse sonho. Porque quando se cria uma política de encarceramento sem a carceragem, ela simplesmente vira sopa de letrinha, Eric. Infelizmente, Eric, não é culpa... Aí os caras vão dizer, mas é o policial que é corrupto.
é que é corrupção policial. Gente, o problema tá além, merda. As grandes operações não tá havendo mais? Ou não houveram? Por quê? Porque vocês sabem, não? Vocês não sabem quem tá em cima, igual um satanás, cheio de documento em cima do governo estadual? Sabe não? Procuram saber, para vocês entenderem. A DPF 635 veio da onde? Do governo federal. As coisas estão muito além. É muito além. Porque quando botou 2.500 homens lá dentro do Complexo Alemão, aqueles não eram corruptos, aqueles entram lá. Aquilo era a polícia como um todo. Mandou entrar, a polícia vai entrar, porra. A maior corrupção, que maior que sangra, é de quem manda, é quem coordena. E aonde está o poder para fazer o carceramento dar certo? Para fazer as operações darem certo? Está onde? Aonde? Qual governo que está? Prestem atenção. Prestem atenção. Vamos parar de falar palhaçada. Porra, nós temos facções que estão espalhando pelo mundo. Mundo! E o cara fica assim, ó, não, mas aí também o polícia pegou 20 reais ali no trânsito, porra. Aí também não vai, né? Aí não vai. Aí o policial foi ali, pegou o traficante ali e pegou e atacou o vapor. Aí não vai, né? Aí não vai. Vamos parar de ser assim, cara. Pelo amor de Deus. Senão isso não tem como andar. Não tem como a gente fazer a coisa forçar. Porque quando um poder estatal entrar aqui e falar assim, ó, parou. Mete a porrada. Aí o cara, eu não vou. Não vai por quê, irmão? Ah, porque não sei o quê. Tá fechado? Porrada no polícia. Porrada em quem tiver. Agora, eles não mandam fazer nada. Fica aí, ó. Cria leis que... Porra, ainda na lei antifacção tá escrito lá assim, ó. Todas as facções ultraviolentas. Tá escrito lá, tá, gente? Pode escrever o que eu tô falando, tá, Bicast? Ultraviolenta é uma subjetividade desgraçada. Não, e como se tivesse, Batata, facção que não é ultraviolenta. Não, você vai olhar e falar assim, não. Essa facção aqui, ela é mais de boa, pô. Ela é tranquilaça. Ela não oprime a população. Ela rouba pouco, só de vez em quando. Essa outra aqui é mais pesado. Pelo amor de Deus, gente, é isso mesmo? Não, e o pior é que ultraviolento é subjetivo. É subjetivo, gente. Não tem jeito. Eu acho que a menina que trabalha aqui com a gente é ultraviolenta. Ela é ultraviolenta, não é? Eu não sei, depende do seu Ela é critério, ultraviolenta. Né? Outro dia eu pedi água, ela disse não. Eu falei, mais um pouco de água. Ela, não! Ela é ultraviolenta. Isso é ser ultraviolenta. Isso é uma palhaçada, é abrir um espaço jurídico, abrir um espaço para uma discussão e interpretações. Chega! Não é isso para que é feito as leis. As leis servem para defender a população. As leis têm que ser feitas pela finalidade de defender a sociedade. Não interessa, merda! O Estado tem que atirar, o Estado tem que entrar, o Estado tem que agir com violência, desde que ao outro lado há violência. Não há possibilidade de agir com carinho aonde há violência. Isso é estupidez, burrice, entendimento babaca. Obrigado. É isso. Miquel, aproveitando que o Batata voltou aqui na questão da lei antifacção, a gente falou muito disso aqui, né? Por que essa rapaziada continua sendo solta, Miquel? Se a lei antifacção, né, já avançou, não chegou no prazo ainda, conta aí pra nossa rapaziada, porque assim, a gente falou bastante aqui, a gente sabe que a lei em si, ela teve, qual que é a palavra que o pessoal usa? Ela foi desidratada ao longo daqueles debates. Teve um momento em que o nosso digníssimo presidente Lula
tentou pegar a pauta ali para ele, aí depois foi a briga com o Derrite. No fim das contas, só traz para si o debate da lei antifacção aquelas pessoas que querem ganhar politicamente com isso. Porque a gente não está vendo ainda, pelo menos não ainda, um grande efeito com relação a isso. Até porque, como Batata bem salientou, né, Miquel? No fim das contas, no fim do dia, pode prender muito mais, pode até ser que Ministério Público, etc., juízes, advogados, sejam obrigados a tirar a mão, aumentar a pena por causa da lei antifacção, mas ainda assim, se não tiver lugar para botar o preso, ele vai para a prisão domiciliar, que no Brasil é praticamente como se não fosse nada, né? Mas, Miquel, com você. Eric, existe um princípio no direito penal que é a irretroatividade da lei penal. Ou seja, a lei que cria um crime, ela não volta para punir os crimes cometidos antes dela, a não ser que essa lei ela seja mais benéfica para o criminoso, para o réu. Então, no caso dessa lei, como ela agrava as penas, como ela aumenta, né, o tempo de prisão, aumenta as regras de progressão, endurece ali a forma como esse cara vai ser tratado no sistema prisional, essa lei ela só vai ser aplicada para aqueles que forem presos a partir de agora, a partir do momento que essa lei começou a vigorar. E considerando o ritmo em que os processos judiciais correm no Brasil, o que a gente vai ver é começar a entender se essa lei ela realmente vai ser aplicada ou não daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Infelizmente, os criminosos que são presos a partir de agora, eles podem ser indiciados pela autoridade policial, o delegado, nesse novo crime, nessa modalidade criminosa. Só que aí, ao indiciar, o delegado manda para o Ministério Público. E aí o promotor do Ministério Público vai olhar todo o inquérito policial e concluir se os crimes que o delegado está imputando àquele cara é o que o Ministério Público concorda ou não. E aí somente a partir do Ministério Público é que aquele cara passa a ser um réu de verdade. Só a partir da denúncia do Ministério Público ao juiz que aquele cara começa a responder pelo crime inicialmente apontado pelo Ministério Público. E aí, depois disso, esse processo vai entrar ali numa fila gigantesca. Os tribunais eles estão atolados de processos criminais. Basta entrar no DataJude, que é uma plataforma do Conselho Nacional de Justiça, que mostra o andamento de processos pelo país, e vocês vão ver que a gente tem uma fila de 80% dos processos não sendo resolvidos a cada ano. Então, o que acontece? No ano seguinte, nós aumentamos ainda mais o número de processos e vai tudo demorando demais a ser julgado. Com essa demora, a média dos processos criminais mais simples é de 3 anos e meio para ter um julgamento. Então, o cara é preso hoje e, na média, ele pode ter uma condenação daqui a 3 anos e meio. Então, a gente está falando hoje sobre essa lei, mas sem ter certeza se isso vai realmente ter aplicação. A aplicação somente no julgamento. E aí, por que os caras continuam fazendo? Porque bandido não se importa com a lei. Ele acredita fielmente na impunidade. O criminoso só faz conta sobre... mas se esse crime aqui me dá X anos, esse aqui dá mais 10, esse aqui dá mais 15, sobem 9, descem 2. Ele só faz essa conta no momento em que ele é preso. Enquanto ele está em liberdade, ele não se importa em contar, porque ele acredita fielmente que não será preso. E que, caso seja preso, ele acredita que não ficará. Então, talvez a gente comece a ver algum impacto real dessa nova legislação daqui a 2. Na melhor das hipóteses, eu chutaria uns 3 anos e meio, que é a média da duração dos processos. E a gente vai ver um primeiro resultado em primeira instância, ou seja, ainda cabendo recurso. E a gente só vai saber de fato qual o nível de aplicabilidade dessa lei quando alguém que for preso hoje, passados 3 anos, for condenado pelo Tribunal de Justiça de algum estado e a sua defesa levar o recurso ao STJ ou ao STF. No momento em que chegar no STJ ou no STF, aí sim nós saberemos se essa lei vai ter alguma aplicabilidade no Brasil ou não. Enquanto isso, a gente só nos resta ficar torcendo para que os delegados
tenha o bom senso de imputar esses crimes previstos na nova lei de facção a todos, como, por exemplo, na primeira matéria que a gente falou, de comerciantes que buscaram se associar às milícias e ao tráfico de drogas para exercer um monopólio na venda de farinha, carne, outros mantimentos, para também colocar esses caras nessa associação criminosa, dessas facções, imputar a eles esses crimes, enviar ao Ministério Público e o Ministério Público entender que é isso mesmo e oferecer denúncia, e aí depois de todo aquele longo trâmite que a gente sabe, o juiz reconhecer aí essa lei antifacção aplicando-se ao caso concreto. Só para vocês entenderem, o que acontece muito, e o Túlio pode falar muito bem sobre isso, nós policiais, quando efetuamos uma prisão, muitas das vezes o criminoso atira contra a gente. E esse criminoso atira contra a gente, e às vezes o delegado até vai lá, o escrivão que recebe a gente primeiro normalmente, ele coloca lá, ao que parece aqui foi uma tentativa de homicídio, o criminoso atirou contra o policial. E alguns delegados, eles vão lá e falam, não foi tentativa de homicídio, o criminoso estava se defendendo da prisão, então é resistência ativa. E aí ele manda assim para o Ministério Público. Alguns delegados não, tem delegado que, olha, não, o criminoso atirou contra o policial, é tentativa de homicídio. Mas aí quando chega no Ministério Público, o promotor não denuncia aquele criminoso por tentativa de homicídio, e sim por resistência ativa, resistência qualificada, enfim. Aí quando você pega um promotor que também resolve concordar com o delegado e fala, não, aquele criminoso que atirou contra os policiais, ele cometeu uma tentativa de homicídio. Chega lá no juiz, o juiz fala, não, o criminoso atirou para correr, ele não queria matar o policial. A gente só vai discutir aqui tentativa de homicídio se pegar no policial. Se não pegou, foi só resistência, o bandido não queria matar ninguém, ele só estava resistindo à prisão, jogando granada, dando tiro de fuzil, dando tiro de ponto .30, dando tiro de ponto .50. Então, o grande problema é que não adianta a gente ter uma lei, porque, por exemplo, o homicídio existe e a tentativa de homicídio sempre existiu, né, no nosso Código Penal. Mas existem alguns delegados, quando não é o delegado, é o promotor, quando não é o promotor, é o próprio juiz, que entende que o traficante de fuzil atirando contra o policial não configura tentativa de homicídio, e sim uma resistência qualificada. Então, com essa nova lei, nós vamos ter aí muito tempo ainda para os delegados, promotores e juízes, e por fim, Supremo Tribunal Federal, decidirem o que é o quê. Porque, como Batata falou, qual é a definição de organização ultraviolenta? Tem gente que acha que o fuzil, né, é uma arma extremamente inútil que dá para derrubar o cara com uma pedra. Então, diante disso, traficantes de fuzis, considerando que estão com uma arma inútil, não serão considerados organizações ultraviolentas. Então, não dá para a gente criticar ou já chegar a uma conclusão sobre essa lei, considerando que a gente só vai ver os primeiros resultados dela no Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, provavelmente daqui a uns 3 anos. E depois desses 3 anos, a gente só vai ter certeza de algo, quer dizer, nem certeza, porque o STF muda de opinião o tempo todo. Não tem mais segurança jurídica nesse país. Mas nós só veremos aí uma decisão das Cortes Superiores, provavelmente em 5, 6 anos. Então essa lei, por enquanto, ela existe. Pode ser que algum delegado tente botar no papel, mas não depende dele. Depende do promotor, depois do juiz e, por fim, do STF.